Bom, então, bom dia, colegas, bom dia, professor. Eu sou a Bruna Machado da Rosa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em administração da Unipampa, tá? Então, eu sou de Santana do Livramento, bem assim no finalzinho do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. E eu vim apresentar o meu ensaio teórico que eu realizei na disciplina de análise organizacional com o professor Igor Medeiros, no ano de 2024. Eu comecei, né? Eu dei o pontapé inicial nesse ensaio e concluir ele agora. Então, assim, só para contextualizar os colegas, eu sou formada em letras, português, né? Então, eu não sou da área de administração. A minha área de pesquisa da dissertação está sendo sobre o neoliberalismo nessas mudanças do trabalho docente. Então, pensando nisso e entender melhor como que funciona essa política econômica, assim, e que está moldando tantos aspectos da nossa vida, eu escrevi esse ensaio teórico. Então, essa obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, ela foi escrita em 1938 e é uma das obras assim mais importantes da literatura brasileira. O Graciliano Ramos, ele é um escritor muito conhecido, né, por escrever no modernismo. Então, essa é uma escola literária em que se retrata muito essas injustiças sociais, essas questões de desumanização das classes, traz uma narrativa assim mais nua e crua daquilo que a gente vivencia. E, então eu escolhi essa obra porque ela é uma obra que, ao mesmo tempo, ela tem quase um século de vida, é uma obra extremamente atual, né? Porque ela consegue evidenciar ali muitas dimensões daquilo que a gente vivencia. E também tem a questão de que em 1938 não tinha ainda, né, uma discussão, como que eu posso dizer, teórica do termo neoliberalismo, né? Então, eu achei muito interessante trazer essa análise entre como se fosse um passado e um presente, e ao mesmo tempo de coisas que conversam, né, que dialogam. Bom, próximo. Então, eu escolhi essa obra, né? Eu peguei a versão de 2017, a edição 134, e essa edição ela tem 13 capítulos que podem ser lidos assim, sem uma ordem, tá? E aí o meu ensaio, eu pensei nele fazendo nisso também. Conversei com o professor Igor, né, que me orientou nesse processo. Ele falou: Bruna, seria interessante se a gente fizesse alguma coisa que o leitor pudesse ler independentemente, assim. Então tem os personagens que são o Fabiano, que é o personagem principal, assim, a Vitória, a esposa, os filhos, né, o mais novo e o mais velho, a cadelinha Baleia, que é a mais famosa assim, do livro, eu acho, um personagem muito icônico, o Soldado Amarelo e o Patrão. Então, cada um desses personagens, ele é analisado no meu ensaio a partir de uma perspectiva teórica. Então, ali, quando eu estou falando de Fabiano, eu trago uma questão no livro ele é tratado como um judeu errante. E o judeu errante, na verdade, ele é essa pessoa que está em deslocamento, mas não é um deslocamento que é por minha vontade própria, é um deslocamento forçado. Então, tem muitas questões subjetivas que são analisadas ali em Fabiana e em Sim a Vitória. O sonho, por exemplo, que ela tem de dormir numa cama macia. Os filhos, eles não têm nomes. Então, assim, tem uma desumanização e tem a humanização da cadela, né? Então, a cadela, ela tem esse papel de mais sentimento, de mais humanização mesmo, né, nessa obra. Tem o Soldado Amarelo, que representa a figura do Estado, e tem o Patrão, que sempre ali está tentando colocar o Fabiano no lugar dele, que é um lugar de subalternidade, né? Então, a justificativa para a escolha dessa obra é porque ela encarna processos contemporâneos, e também porque eu li ela durante a graduação, em 2017, e nessa disciplina de análise organizacional, né, enquanto a gente ia discutindo os conceitos ali, desde lá do novo espírito do capitalismo, toda aquela questão, eu comecei a conseguir fazer conexões daquilo que é da minha vivência. Então, eu consegui enxergar nessa obra com mais clareza, assim, tudo aquilo que essa teoria representa, né? Então, o objetivo geral, assim, é só fazer uma relação da obra com esses conceitos de subjetividade, de precarização do trabalho e do neoliberalismo. Então, eu já havia falado, né, dessa questão do judeu errante, né, esse que tem a sina do que corre, que o Graciliano Ramos traz ali. Então, nessa sessão, eu trago essa questão do deslocamento, da marginalização e dessa expulsão pela seca, né? Então,
tem uma questão ali que pode ser analisada por mobilidades, né, a teoria das mobilidades, e a teoria das mobilidades, ela tem alguns aspectos ali, né, que fala que a migração, às vezes, ela é determinada por alguns fatores, então nem todos conseguem migrar, e alguns migram por questão, né, tem alguns impedidores, algumas barreiras que vão determinar quem vai, quem fica, porque vai, porque fica, onde vai, onde fica. Então, eu consegui fazer uma relação com isso, também com a questão do coronelismo e o abandonismo, né, que é apresentado num livro da Maria Queiroz, né? Então, ela fala sobre essa questão das relações políticas, como que se dá, né, no Brasil, e como as pessoas vivem num conjunto em que sempre se deixa claro quem é que manda, né? Quem é o poderoso, de quem eu dependo, né? Então são os grupos de parentela. E eu faço também uma análise com o Foucault, né? E o Foucault fala sobre os corpos dóceis, que são corpos que meio que aceitam, né, entre aspas, esse destino e como eles são adestrados, e aí tem a questão da dominação. Então, por exemplo, um exemplo disso que Foucault fala é, por exemplo, tem um shopping aqui na minha cidade e às vezes eu me sinto mal de estar naquele shopping, assim, tem algum sentimento que eu não consigo descrever o porquê, mas eu me sinto mal dentro daquele lugar. E por algum motivo, eu aceito que aquele não é um lugar para mim, tá? Então, essa questão de adestramento fica muito visível nessa obra, né? Essa questão de corpos dóceis, de aceitar que tu só não pode estar ali. E aí, tem a questão da subjetividade do neoliberalismo, que também faço essa análise com Foucault, que é a questão da autogestão, né? Então, é a responsabilização. Então, ali na obra, fica como se Fabiano tivesse essa vida super miserável porque ele não se esforçou o suficiente, né? E essa é a ideia central do neoliberalismo, de naturalizar as precariedades e colocar a culpa no sujeito. E tem a questão também do capital humano, né? O capital humano, eu trago ele ali no ensaio pela questão de que é o meu valor de produção, vou assim dizer, né? Então, tem a questão ali também trago alguns dados dos trabalhadores do Brasil que, nesse cenário, eles acabam se submetendo a condições de trabalho escravo, né? Não é que, assim, eu me submeto porque eu quero, mas tem questões subjetivas que são tão profundas, né? E aí tem a questão do domínio pela linguagem, né? O Fabiano ali no livro, ele tem medo de pessoas que falam difícil. Então essa é uma forma de controle, é uma forma de eu dizer para aquelas pessoas que elas são inferiores, assim dizer, né? E depois, por último, né, eu trago as ecologias do Guattari, né? Que são 3 ecologias: a ambiental, a social e a mental. E ali fica descrito como que esse ambiente árido, né, de secura, que é uma secura da vida, como que ele permeia a subjetividade dessas pessoas, né? E aí tem também a questão do sertão como esse operador subjetivo. Tem a questão muito importante que se traz aqui no livro, quando a gente está falando das ecologias, é que esse molde que você faz de Fabiano, ele dá uma animalizada nele. Então, o que acontece? Além de ter essa falta desse solo existencial, essa coisa dele se considerar homem, dele se considerar gente, né? Então, tem essa falta desse solo existencial, e isso é colocado muito na baleia, que é a cadela, né? Então a cadela, ela assume esse núcleo de humanidade, ela é um personagem que consegue sonhar, então tem uma parte ali no livro que ela fala que ela sonha com preás, né? Que ela tá comendo preás, então ela consegue sonhar enquanto o Fabiano e os outros personagens não têm mais essas capacidades. E né, nas considerações finais, tá dando eco, professor. Nas considerações finais, eu trago ali, então, essa questão, né, de como o Fabiano é retratado num típico trabalhador brasileiro, né, e como a gente carrega, às vezes, essa herança sina, né, que ele traz, assim, no livro, essa herança sina como se fosse um destino que está lhe dado e tu não tem como mudar, tu aceita aquilo. Então, essa obra, apesar de ser de 1938, faz essa denúncia, né, de algo que é contemporâneo, né? E aí
no final, ali nas minhas considerações, trago também um pouco sobre a importância de repensar a figura do Estado, porque, por exemplo, o Fabiano tem várias oportunidades ali de atirar no soldado amarelo, e ele não atira, né? Ele não mata o soldado amarelo, porque ele vê nele ali algo maior, algo... É como se fosse assim um semideus, né? Mas essa questão do respeito, entre aspas, né, ao Estado, mas é um medo, e Foucault vai explicar isso também, né, no Vigiar e Punir. Então, fica claro ali a importância das políticas públicas, a importância desse senso de coletividade, e também tem uma teoria do Foucault, eu não lembro em que livro, não lembro o título do livro, mas é alguma coisa sobre literatura e cinema, que fala a importância da gente, como é que é? A teoria do fora, né? Então, de analisar por fora. Então, de gente analisar aquilo que já está tão naturalizado. E aí depois eu trago as referências que eu utilizei, né, para fazer essa pesquisa. Eu trouxe alguns dados também de trabalho análogo da escravidão no Brasil, que são as pessoas que vêm, né, migram, né, saem de alguns lugares e acabam vindo, por exemplo, para o sul do Brasil para trabalhar na colheita das uvas, né, e acabam sendo submetidas a essas condições. É isso. Fico aqui para perguntas. Tá joia. Obrigado, Bruna.